boa tarde para você, 7 de março, está no ar o Meio-Dia Catarina. Eu espero a sua mensagem até 1 da tarde para a gente conversar aqui ao vivo. Você manda seu WhatsApp e a gente interage ao longo do programa. O nosso número já está aí na sua tela, é o 489-9608-7554. Mande desde já. E a gente começa o Meio-Dia Catarina com as principais notícias do estado. Infelizmente, uma notícia bastante triste é que hoje de manhã uma criança morreu e outras 3 pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente na BR-282 em Rancho Queimado, aqui na Grande Florianópolis. Até às 11 da manhã, a rodovia ficou totalmente bloqueada em ambos os sentidos por causa da gravidade do acidente e com congestionamento que chegou até 4 quilômetros de cada lado. Olha só, segundo a Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu quando um carro com placas de Vacaria, Rio Grande do Sul, fez uma ultrapassagem e aí acabou batendo de frente com um caminhão. O mesmo carro ainda foi atingido por outro caminhão que vinha na sequência. A criança estava no carro e morreu no local. O casal que estava no veículo foi encaminhado em estado grave ao hospital, assim como o motorista do outro caminhão. O motorista do segundo caminhão sofreu ferimentos leves, então o casal em estado grave, o motorista do primeiro caminhão que atingiu ali em cheio o carro também em estado grave e o motorista do segundo caminhão aí sim teve ferimentos leves. A criança morreu no local, um acidente muito grave que causou ainda vários transtornos e por causa de uma ultrapassagem. A gente vive fazendo alertas aqui da Polícia Rodoviária, em especial a Polícia Rodoviária Federal, e realmente não vale a pena, né? Ter paciência ali salva vidas. Muito triste começar com essa notícia. Olha, a Polícia Civil da capital está fazendo uma operação no Morro de Florianópolis. Prisões e apreensões foram feitas durante os trabalhos da equipe pela manhã de hoje. A operação, que aconteceu nas primeiras horas da manhã dessa quarta-feira no Morro da Caixa, em Maloca, em Florianópolis, foi monitorada com o auxílio de um drone. 12 pessoas foram conduzidas para a delegacia, entre elas 2 menores. Além disso, armas, munições, anotações, drogas e dinheiro foram apreendidos. Desde a criação da Central de Investigação do Continente, nós estamos investindo em investigações nessa região continental, tanto na região conhecida como Morro da Caixa, também como Maloca, tendo em vista a alta incidência dos crimes de tráfico de drogas, roubos, porte ilegal de arma de fogo e até mesmo de associações criminosas e de participar de facções criminosas. Segundo o delegado Fleury, responsável pela investigação e a operação, a representatividade das pessoas que foram conduzidas para a delegacia no mundo do crime da capital catarinense é bastante significativa. Nós temos dentre eles alguns que já são apontados como lideranças na região, tá? Por um critério de sigilo do inquérito policial, nós não vamos divulgar nem nomes e quem seria. O número de operações da polícia nessa região ajuda muito a diminuir os índices de criminalidade. Nós temos observado delitos gravíssimos ocorrendo aqui na região e desde a criação da investigação, até mesmo com ações de diversas outras unidades policiais, nós temos conseguido reduzir. Então, com certeza é positivo qualquer ação policial no local. Com certeza. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal, STF, acolheu ontem a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra 4 políticos do PP pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E entre eles, o ex-deputado João Pisolatti. A denúncia do Ministério Público foi apresentada em março de 2016 no âmbito da Operação Lava Jato. Segundo a denúncia, o grupo teria recebido recursos de propina em contratos firmados entre empreiteiras e a diretoria de abastecimento da Petrobras entre 2006 e 2014. E o deputado federal João Rodrigues foi transferido para o Centro de Detenção Provisória em Brasília na manhã de ontem. Ele estava preso em Porto Alegre desde fevereiro. O parlamentar foi condenado a 5 anos e 3 meses de reclusão em regime semiaberto em 2009 por irregularidades em licitação quando era prefeito de Pinhalzinho. Olha só essa notícia. O dono de uma vaca terá que pagar R$ 4.300 de indenização
por danos morais a um motorista do oeste catarinense. A decisão é da primeira vara da Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que entendeu que o automóvel foi atropelado pela vaca. O proprietário da vaca alega que o motorista estava dirigindo de forma imprudente e que assustou o animal. A determinação judicial foi divulgada nessa semana pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O acidente foi em setembro de 2005, numa estrada rural de São Miguel do Oeste, e a decisão surpreende, né, já que a justiça aí entendeu que foi a vaca que atropelou o carro e ainda pediu indenização, olha só. O Brasil tem a maior média de gravidez na adolescência da América Latina. Isso segundo dados da Organização Mundial da Saúde, que diz também que a cada 1.000 brasileiras entre 15 e 19 anos de idade, 68 engravidam nesse período. Duas meninas com a mesma história de milhares de outras por todo o país. A Stephanie, eu engravidei dela com os meus 14 anos e ela praticamente foi planejada, porque eu não me prevenia. Era certeza que uma hora ela vinha. Só que a gente tava lá no pique e nada acontecia. Então, pra mim, eu não ia engravidar de jeito nenhum. Eu não engravidava, pra mim. Eu era imune a tudo. Eu comecei a fazer relação, eu tinha 13 anos também, e eu engravidei com 14. Eu tinha acabado de completar 14 anos. Começaram a vida sexual cedo, sem informação, e acabaram engravidando jovens demais. Quando a gente vira mãe, parece que o mundo, você fica no aquário e você enxergando todas as maldades que tá acontecendo, que você estava envolvida naquilo, só que você só não queria enxergar, porque a gente vê, a gente só não quer enxergar. Mudou totalmente a minha vida, porque antes eu não me preocupava comigo. Eu tava nem aí, eu andava de madrugada na rua, eu ia pros funk, eu fazia tudo. Um levantamento feito pela Organização Mundial da Saúde revela uma realidade difícil para a juventude da América Latina e, em especial, do Brasil. Enquanto pelo mundo, a média é de 44 bebês nascidos de mães adolescentes por cada 1.000 meninas, na América Latina essa taxa sobe para 65 e no Brasil chega a 68. 68 bebês nascidos de mães adolescentes por cada 1.000 meninas de 15 a 19 anos. Canadá e Estados Unidos estão bem abaixo da média mundial, com 22 casos por 1.000 habitantes. O relatório destaca que, na maioria dos países, as adolescentes com menor escolaridade têm 4 vezes mais chances de engravidar. Uma das causas de tantas gestações indesejadas é a falta de orientação. O uso também do preservativo ainda é um tabu, a gente observa bastante no consultório, não é uma coisa que se usa como seria necessário que fosse usado. O primeiro passo para ajudar os adolescentes é falar sobre o assunto. Que nós temos essa cultura latino-americana que ela acaba trazendo uma série de valores e até de comportamentos muito tradicionais, principalmente, né, de não aceitar a sexualidade da mulher, ou seja, de não olhar para essas meninas e perceberem, sim, as mulheres sentem desejo sexual, e com isso deixar de preparar suas filhas para esse tipo de vida muito mais livre que hoje os adolescentes têm. Além da orientação em casa, também é essencial a aplicação de políticas públicas que levem o conhecimento e atendimento de saúde para esses jovens, como o programa Vale Sonhar, implantado pelo Instituto Kaplan nas escolas estaduais de São Paulo. A gente já conseguiu até ter escolas que tinha 10, 12 casos de gravidez na adolescência e no ano seguinte, depois que começou a utilizar, não tinha nenhum. Então, conversar, abrir esse espaço, ele poder entender que aquilo impacta na vida dele. 2, como é que por que o corpo engravida? E 3, que ele tem uma escolha para não engravidar, porque existem métodos contraceptivos. E mais, que o menino também é responsável pela prevenção de gravidez na adolescência, faz toda a diferença na vida dos jovens. Eu falo até para minha irmã, ouve o que minha mãe está falando, porque a gente só pega a responsabilidade quando a gente vira mãe, quando acontece alguma coisa. Porque enquanto não acontecer, a gente acha que o mundo está ali, 1000 maravilhas. É bom, é lindo ter filho, é maravilhoso quando eles aprendem a falar, que eles falam que te amam e tudo. Só que se eu pudesse voltar uns 3 anos atrás, eu teria pensado antes. Não é fácil, né? Quando é planejado é mais fácil, não gera
tantos problemas, tantas dificuldades, né? E isso tem a ver com tanta coisa também, aumenta o índice de pobreza também, porque muitas famílias estão despreparadas. E como a gente mostrou na reportagem, falta muita coisa, tanto da parte pública, quanto da educação em casa, quanto de outras coisas que agregam para a vida e para melhorar esse índice aqui no Brasil e na América Latina. Olha, depois do intervalo tem mais Meio-Dia Catarina, tem as informações do futebol e tem muito mais. É um instante só, não sai daí, a gente já volta. Estamos de volta com o Meio-Dia Catarina, agora 12h e 43 minutos. E agora uma dica para você que está precisando de um veículo ou quer trocar o seu para um modelo mais moderno e econômico. Acontece nesse final de semana no Centro-Sul o Hiperfeirão de Veículos Seminovos da BV. São mais de 20 lojas participantes com mais de 500 veículos em exposição. Com certeza você vai encontrar um veículo que é a sua cara. Marque na agenda então, essa sexta, sábado e domingo, dias 9, 10 e 11 de março, das 9 da manhã às 8 da noite no Centro-Sul em Florianópolis. Você não pode ficar fora dessa não. São veículos seminovos, revisados e, é claro, com procedência garantida. Se caso bater aquela fome durante o evento, vão ter trucks com vários tipos de comida e bebida. Lembrando também que o estacionamento é gratuito. Não perca, Hiperfeirão de Veículos Seminovos. Procure no Facebook pelo Hiperfeirão de Veículos Floripa e confira desde já todas as lojas e ofertas que vão marcar presença nesse feirão. Tá aí, convite feito, e agora as informações do futebol. É que 3 jogos hoje à noite abrem a 12ª rodada do Campeonato Catarinense. Vamos conferir então os confrontos. Às 7 horas da noite no estádio Domingos Gonzalez, o Tubarão recebe o Concórdia. Mais tarde, às 9 horas em Lages, jogam Internacional e Joinville. Às 9h45 na Arena Condá, tem Chapecoense e Criciúma. A EPAGRE está apoiando as pesquisas para melhorar a produção de uva no meio oeste. Os resultados estão sendo positivos para os produtores industriais de espumantes. O espumante brasileiro ganhou espaço no mercado, passando de um produto consumido em finais de ano para uma tradição de consumo nos mais diversos momentos. Dados do Sindicato das Indústrias de Vinho de Videira indicam que no estado 10 empresas trabalham diretamente com a fabricação da bebida, criando novas plantações de uvas e projetos de aumento na produção. Segundo a EPAGRE, em 10 anos esse número deve dobrar. O Festival do Espumante de Videira colocou o produto em destaque. Retomando, na realidade, a participação no cenário nacional da região de Videira e dos produtos das vinícolas de Videira. Claro, com certeza, os expositores de vários lugares Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. A EPAGRE tem um prazer enorme de participar do primeiro Festival Brasileiro de Espumantes. A EPAGRE tem um trabalho de longa data. Aqui em Videira nós estamos há 80 anos, a EPAGRE tem desenvolvido pesquisas relacionadas a uva e vinho. Então, nos sentimos, enquanto empresa, responsáveis até por essa evolução toda que se teve em relação à cadeia de uva e de vinho. Então, nossa obrigação moral de participar do evento, nós trouxemos aqui alguns espumantes fabricados de nossos experimentos, né? Nós temos uma quantidade bastante grande de testes com uvas para espumante já há alguns anos e alguns dos nossos produtos estão aqui expostos. Com o aumento no consumo, máquinas estão sendo importadas e funcionários treinados pelas empresas do setor. No primeiro evento do segmento no meio oeste, a conclusão foi de que o futuro é promissor neste setor. E nós atendemos a solicitação do prefeito para engrandecer a festa da cidade, para engrandecer o município de Videira. E eu acredito que esse evento, como eu disse inicialmente, é ainda um estágio embrionário, é a primeira vez que se faz, eu acredito que vai lograr êxito e que poderá ter um grande momento nos próximos anos das festas de Videira. Sempre, o Sindivinho sempre estará disponível à cidade, o Sindivinho é da região de Videira, então nós ficamos felizes de poder estar aqui e de poder contribuir com a cidade. Olha, e depois do intervalo tem mais Meio-Dia Catarina para você. Tem também entrevista aqui no estúdio com Adriano Luz, que é chefe da divisão técnica da Celeste. A gente vai falar sobre as principais causas da falta de energia no estado e como fazer para evitar.
informações importantes para você. É um instante só, rápido intervalo e a gente já volta. Meio-dia, 50 minutos, estamos de volta com Meio-dia Catarina para você. Olha, e agora eu tenho um assunto muito sério para falar com você. É sobre disfunção erétil e ejaculação precoce. Você sabia que esses problemas são muito mais comuns do que a gente imagina? Pois é, 59% dos homens com mais de 40 anos têm algum grau de disfunção erétil. Este é um problema do homem para manter uma ereção pelo tempo necessário para sua satisfação sexual. E outro problema é que cerca de 30% dos homens terminam a relação sexual muito antes do desejado, pois sofrem de ejaculação precoce. A boa notícia é que esses problemas têm tratamento médico e as clínicas do Boston Medical Group são especializadas no tratamento da disfunção erétil e também da ejaculação precoce. E o melhor? Sem procedimentos cirúrgicos. E olha só, há uma clínica do Boston Medical Group aqui na nossa região. Todos os tratamentos são personalizados e específicos para cada caso. Então, ligue agora no 0800 729 1111. Tome uma atitude que valorize a sua vida, porque sexo também é vida. Marque uma consulta através do 0800 729 1111. A principal causa da falta de energia no estado é a vegetação na rede. Você sabia disso? E a gente tem como ajudar a evitar esse transtorno todo. Por isso a gente recebe agora o Adriano Luz, que é chefe de divisão técnica da Celesc. Surpreende você essa notícia? Você só se dá conta aí da falta de energia quando ela acontece, não observa o seu jardim, a sua rua. Por isso a gente fala agora com o Adriano para dar umas dicas. Boa tarde, Adriano. Obrigada pela sua presença. Esse é um dado que vocês constataram a partir de levantamentos, chamados. Como é que vocês chegaram a esse dado? Boa tarde. São dados estatísticos, né? Que tem todos os anos a Celesc faz levantamento, é diário, semanal, mensal e anual. Realmente 30% dos desligamentos de energia elétrica em todo o estado de Santa Catarina é proveniente do contato da vegetação na rede elétrica. Né? O estado de Santa Catarina é um estado com vegetação exuberante, né? E não combina muito com rede elétrica. Pois é, e aí quando acontece, né, aquele temporal, aquela ventania, é que a gente percebe o tamanho do transtorno. Porque, é claro, a equipe vai até o local resolver, mas às vezes a proporção é maior, né? Às vezes não é fácil resolver tão rapidamente. E aí o que dá para fazer? O que o proprietário pode fazer para ajudar? A gente tem problemas em diferentes níveis, né? Esfera pública, quando é em propriedade particular, mas o que a pessoa em si pode fazer para evitar esse transtorno futuro? Bom, primeiro é o planejamento, né, dessa arborização, né, de escolher as espécies adequadas próximo à rede elétrica. A gente sempre orienta, né, aquela espécie de pequeno porte, que chega até 5 metros de altura. Aí ele não encosta na nossa rede. Né. Acontece que o pessoal planta de grande porte, um momento vai chegar na rede elétrica e a solução é justamente acompanhar o crescimento dessa vegetação, quando ela ficar próxima à rede elétrica, contratar um profissional, né, especializado, capacitado, porque próximo à rede elétrica tem o risco, né? Tem o risco dessa pessoa, tem os riscos inerentes à própria poda, como também a questão de estar próximo da rede elétrica e essa pessoa que estiver podando pode até sofrer um choque elétrico e muitas vezes ir a óbito, né? Então a gente orienta acompanhar e não deixar que ela se aproxime da rede e contratar um profissional especializado para fazer esse poda da árvore. É aquela história, né? Prevenir é sempre mais fácil e mais barato do que remediar. Essa árvore, essa vegetação estando dentro da casa, a responsabilidade é do proprietário, cuidar, monitorar. Se for em área pública, é da prefeitura, e isso é importante que o telespectador saiba para saber quem acionar. E em caso de riscos, tem que falar com a Celesc e com os bombeiros, né, Adriano? Justamente, a responsabilidade, como tu falasse, quando é dentro de uma propriedade, é do dono daquele terreno, daquela residência, né? Ele é que tem que contratar um profissional. Muita gente acha que a responsabilidade é da Celesc em áreas públicas. Na verdade, até está previsto no Código Civil, a responsabilidade é das prefeituras. Acontece que ela não tem uma estrutura suficiente para fazer essa poda e quando ela se aproxima da rede, a Celesc acaba atuando nesse serviço, né? Para ter ideia, no ano de 2017, a Celesc investiu 16 milhões só nesse tipo de serviço. Né? Aqui na Grande Florianópolis foi em torno de 1,5 milhão. Por isso a gente entende da necessidade, né, das pessoas ter esse cuidado na escolha de qual árvore plantar próximo à rede elétrica.
para a gente não ter aquelas notícias que a gente acaba dando aqui, né? 16 mil residências ficaram sem luz por tantas horas. Às vezes vai descobrir a motivação é realmente por causa da ventania que aconteceu, do temporal, da tempestade, e que acabou levando a vegetação. Então, realmente, esse é um dado importante e que vale as pessoas prestarem atenção e terem esse planejamento, que é difícil pensar lá na frente, né, Adriano? Justamente, quando falasse em tempestades, né, a questão do vento, a chuva, além do risco da interrupção do fornecimento de energia elétrica, tem a questão do risco, né, porque já tem casos, né, se tiver uma pessoa próxima, uma vegetação dessa, uma árvore dessa encostada, e houver o contato, né, de galhos na rede elétrica, pode levar até uma pessoa a óbito. Então, essa é a preocupação de deixar sempre a rede afastada, a árvore afastada da rede elétrica. Porque é bem como ele reforçou, além desse transtorno de ficar sem luz, às vezes regiões inteiras, bairros inteiros, também tem esse risco aí bem maior, que é de alguém se ferir, e por isso vale acionar o poder público, acionar os órgãos responsáveis para ajudar nessa manutenção e no que for necessário. E aí, em relação à Celesc, tem um número específico que dá para os telespectadores ligarem, se eles têm dúvida ou se eles acham que essa vegetação está chegando perto da rede, e pode ser no seu bairro, não precisa ser exatamente na frente da sua casa, né? Justamente, é importante, a responsabilidade é do proprietário, e a questão, em situação de risco, também pode acionar a Defesa Civil e Bombeiro, eles vão lá prestar o serviço, a gente tem um contato com o pessoal do Bombeiro, muitas vezes eles pedem auxílio da Celesc para desligar a rede, mas se houver necessidade de ligar para a Celesc, é no 0800 48 0196. Bem fácil de gravar. Tá certo? 0800 48 0196, em caso de dúvidas, ligar para a Celesc e, é claro, acionar o poder público antes. Muito obrigada pela sua participação e pelo esclarecimento. Estamos à disposição. Obrigado. Tá certo. E seguimos com o Meio-Dia Catarina por aqui. Olha só, na última década cresceu o número de empreendedores acima dos 50 anos. Depois de ouvir não repetidas vezes na hora de procurar emprego, Pedro, que já era um cinquentão, decidiu partir para o próprio negócio. É o chamado empreendedorismo por necessidade. Ele pediu R$20 mil emprestado para o irmão e, mesmo sem experiência, abriu essa fábrica que produz mais de 7 mil pães e biscoitos por dia. Me sinto vitorioso, comprei essa loja, tenho 10 funcionários e tenho 80 clientes. Quero crescer mais, expandir e quero contratar mais funcionários. Empreendedores como Pedro têm sido cada vez mais presentes no mercado de trabalho. Um levantamento do SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, o número de empreendedores com idade entre 50 e 59 anos saltou de 3,5 milhões para 5,5 milhões, aumentou quase 60% entre 2002 e 2014. Todo empreendimento tem risco, que pode e deve ser calculado. É preciso se preparar, ter um plano de negócios, conhecer os concorrentes e, sempre que possível, ser inovador. Isso ajuda muito. Tanto é que a maioria das empresas que dão certo tem à frente pessoas que já tinham alguma experiência ou conhecimento. Fazer toda uma análise financeira de quanto tempo que ele vai ter de retorno, se vai ter retorno, quais são os riscos daquele negócio que ele está abrindo. Ele entender que ele pode quebrar, ele pode perder todo o dinheiro dele. É em lojas como esta que seu Mário costuma comprar material de construção para tocar as obras. No ano passado, ele aproveitou um programa de demissões voluntárias de uma empresa multinacional para realizar um sonho. Aos 53 anos, montou uma empresa que oferece serviços de reformas e manutenção em imóveis. Hoje ele tem 5 funcionários e uma lista grande de clientes. Eu enxerguei nessa área a oportunidade de aplicar a experiência adquirida aí de 20 anos trabalhando com manutenção numa multinacional. Olha, o Meio-Dia Catarina de hoje fica por aqui. Uma ótima quarta-feira para você. A gente se encontra 12h30 amanhã. Espero. Até lá.